Pode se assentar, diga glória a Deus. Vamos entrar na pregação, queridos. Você que tem a Bíblia, abra ela no livro de Jeremias. Você que tem a palavra do Senhor, livro do profeta Jeremias. Quantos estão felizes, digam amém. Queridos, esta é a parte mais importante do culto, porque é o momento que Deus ele vai falar aos corações. Amém? Livro de Jeremias, capítulo de número 1, Jeremias, capítulo 1 e versículo de número 13. Jeremias, capítulo 1 e versículo 13 da palavra do Senhor. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Diz assim a palavra de Deus: e veio a mim a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: o que é que tu vês? Deus pergunta a Jeremias, e Jeremias responde: vejo uma panela com água fervente, e essa panela está na direção do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre os habitantes desta terra, porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um para o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades. Somente até aí. Levante a sua mão, a sua Bíblia, e diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz. Diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mais forte, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Queridos, qual é o meu objetivo como pregador? É que eu explique e você entenda. Quem entendeu, diga amém. Tem um irmão na igreja, o nome dele é Roberto. Durante 47 anos da vida dele, ele odiou igreja. Pergunte por quê? Porque, segundo o que ele falava, ele ia em alguns locais, só que ele não conseguia entender o que as pessoas falavam. As pessoas às vezes davam uma caprichada no tom da voz, e ele não conseguia compreender a pregação, e ele criou uma barreira com relação à igreja. E um dia ele ouviu a palavra de Deus, entendeu a palavra de Deus, Deus alcançou o seu coração, foi batizado e hoje é um obreiro da casa do Senhor. Então meu objetivo é que o que eu estou falando você possa compreender. Você tem que entender aquilo que eu quero falar. E agora eu entro na pregação. Queridos irmãos, Jeremias, ele foi um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada. Só que o maior na ótica de Deus não é a mesma ótica do ser humano. Para o ser humano, o maior é aquele que tem mais visibilidade, sim ou não? O maior é aquele que tem mais dinheiro, é aquele que tem mais poder. O maior é aquele que tem um alcance maior nas suas ações. Só que maior para Deus não tem o mesmo sentido que maior para o homem. Às vezes o maior para Deus é o menor entre aqueles que se consideram maior. Às vezes o maior para Deus é o que disse Paulo na carta aos Coríntios: Deus pega as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus pega as coisas que não são para confundir as coisas que são. Deus pega as coisas loucas e desprezíveis deste mundo para confundir as sábias. Então, se tem alguém que se encaixa nesse perfil, é o profeta Jeremias. Jeremias, ele teve que fazer uma escolha na vida dele ainda muito cedo. A Bíblia diz que Jeremias, ainda no capítulo 1 e já no versículo 1, está escrito assim, palavra de Jeremias, filho de Elquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Vamos lá, para você compreender de forma clara aquilo que eu quero falar. Jeremias, ele era como se fosse o filho de um pastor muito bem sucedido na sua época. Digamos que lá na tribo de Benjamim, lá na região de Anatote, tinha uma igreja desse tamanho. E essa igreja, ela já tinha muitos membros e era uma igreja já bem estabelecida.
E o pastor da igreja, o sacerdote do templo, um dos sacerdotes do templo, era o pai de Jeremias. Automaticamente, Jeremias, pelo seu pai ser um sacerdote, ele também seria um sacerdote. Assim era o templo em Jerusalém, aonde os sacerdotes eles trabalhavam e serviam ao Senhor. Para Jeremias era muito fácil, muito cômodo, ele simplesmente herdar do seu pai, o ofício sacerdotal e dar prosseguimento e viver uma vida de paz. Tinha lá corrupção no templo, tinha lá corrupção entre os reis, tinha corrupção no governo, mas para Jeremias não valia a pena se envolver com estas coisas. Era mais cômodo ele viver uma vida normal, ele está lá cuidando do templo, ele tendo lá o que comer, o que vestir, aonde morar e assim por diante. Só que o chamado para Jeremias não era este. Deus não havia chamado para este ofício. Deus não queria que Jeremias fosse apenas mais um homem. Deus não queria que Jeremias fosse apenas mais um sacerdote que ia trabalhar no templo, que ia ver a corrupção do templo e não faria nada, queria ver a corrupção dos reis e ficaria de boca calada. Não era este o chamado de Deus para Jeremias. Quando Jeremias ele recebe o seu verdadeiro chamado, que era para ser um profeta. O que é um profeta? É aquele que fala em nome de Deus na terra, é aquele que traz a mensagem de Deus a esta terra, é aquele que fala assim diz o Senhor. Quem entendeu, diga graças a Deus. Estes eram os ofícios de um profeta. Um verdadeiro profeta, ele não fala nada da sua mente. Um verdadeiro profeta, ele fala em nome do Senhor, Carlos. Ele fala na força do Senhor. Então, diferente do ofício de sacerdote, que poderia viver uma vida cômoda, Deus chama Jeremias para ser um profeta ousado. Só que Jeremias ainda era uma criança quando Deus lhe apareceu, e você pode acompanhar comigo ainda em Jeremias, a partir do versículo de número 2, olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim, a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que sou uma criança e ainda não sei falar. Mas o Senhor lhe disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Deus ele aparece para esta criança, para este jovem, e diz a ele que sobre a vida dele havia um chamado. Jeremias ele olha para o Senhor e ele diz assim: Senhor, eu sou ainda uma criança. Só que a resposta de Deus confirma o chamado de Jeremias. Deus diz assim, não digas no teu coração: eu ainda sou uma criança. Ou em outras palavras, não diga que não podes ir em meu nome. Não diga que não podes fazer isso ou fazer aquilo, porque tu és uma criança. Às vezes nós colocamos limites em nossa vida e o nosso chamado para com Deus. Pensamos assim, eu já fiz muita coisa errada no mundo, agora eu não vou ir para a igreja. Eu já pequei muito, e é o que as pessoas que estão lá fora falam, esse aí pecou, agora virou santo. E às vezes essas coisas entram na nossa mente. Às vezes nos sentimos incapazes de nos achegarmos a Deus, de mudarmos de vida. Só que eu vim aqui hoje para trazer uma notícia: quem muda a nossa vida é Deus e a sua maravilhosa graça. Se você chegou aqui hoje, não foi por um acaso, porque a Bíblia diz que ninguém pode vir ao Senhor se o Pai que está no céu não o trouxer.
foi Deus quem te trouxe a este lugar. E o dia de hoje pode ser um divisor de água na sua vida. Talvez você buscou até hoje felicidade, alegria, prazer lá fora e não encontrou. No dia de hoje, a palavra de Deus, ela te mostra que a verdadeira felicidade está em conhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então Jeremias, ele se sentiu incapaz. Eu sou apenas uma criança. E Deus disse a ele: não digas eu sou apenas uma criança, porque aquilo que eu falar tu dirás, e aonde eu te mandar tu irás. Em outras palavras, Jeremias, eu sou contigo. Querido irmão, a grande certeza que você precisa ter no seu coração é que Deus é com você. Nada mais importa. Quer um conselho? Nada mais importa do que você mesmo saber que Deus está ao seu lado. Sabe o que foi um divisor de águas na minha vida? É que eu sempre soube desde o começo quem estava comigo, que é o Senhor. A Bíblia diz que se o Senhor está conosco, nós pularemos até muralhas. Quando eu entrei pelas portas, muitos que começaram comigo hoje já não estão comigo, e muitos que estão hoje talvez não estarão amanhã, só que Deus estará, e é isso o que importa. A minha fé vai ser sempre a mesma, o meu chamado vai ser sempre o mesmo, a pregação vai ser sempre a mesma, porque tenho no meu coração a convicção de que Deus está comigo. Quando temos no nosso coração essa convicção que Deus está conosco, nós tiramos os olhos das circunstâncias, deixamos de olhar para o homem, deixamos de olhar para a dificuldade, deixamos de olhar até mesmo para os gigantes da nossa vida, e começamos a olhar para o Senhor. É isso que Deus quer de você hoje. Deus quer que você coloque os seus olhos nele. Deus quer que você olhe para ele, não olhe para as circunstâncias. Tira os teus olhos das coisas desta terra e começa a olhar para o Senhor. Tira os teus olhos dos problemas dessa terra. Você já percebeu que você já tentou do seu jeito e deu errado? Agora coloca na mão de Deus. Diga para Deus: Senhor, eu quero colocar minha vida na palma das tuas mãos, e a partir de hoje já não será mais do meu jeito, a partir de hoje será do jeito do Senhor. Faça isso e você verá o agir de Deus na sua vida. O chamado de Jeremias, ele não foi um chamado fácil, porque Jeremias, ele é levantado como um profeta em um tempo de corrupção. A Bíblia diz, queridos irmãos, que Judá e a sua capital Jerusalém estava vivendo uma religião de aparências, estava vivendo uma religião exterior. Só que Deus não quer isso. O Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, ele não quer isso. O apóstolo Paulo falou assim, que judeu não é aquele de nascimento, mas é aquele de coração. Em outras palavras, servo de Deus não é aquele exteriormente falando, mas é aquele do coração. Judá estava vivendo a religião das aparências, a religião externa. O que era a religião externa para eles? Eles tinham um templo. Esse templo, ele foi construído pelo rei Salomão, o famoso templo de Salomão. Era um templo grandioso. Diz a Bíblia que paredes tinham ouro, era algo assim magnífico, extraordinário. Eles tinham uma capital, até hoje existe em Israel, chamada Jerusalém, chamada a capital do grande rei. E eles, na mente deles, pensavam: nós já temos o templo, já temos a capital, então nós já matamos os bois, já oferecemos sacrifícios, e a gente vai vivendo conforme as aparências. E Deus não quer isso. Deus não quer a religião das aparências. Deus quer a religião do coração. Deus quer a transformação do coração. Deus é um Deus pessoal. Deus quer um relacionamento individual. É isso que você precisa entender. Deus quer um relacionamento individual. Deus quer a tua vida na palma das mãos dele. Deus quer ter o controle sobre o teu coração. E Jeremias, ele estava vendo tudo isso. As pessoas viviam uma religião de aparências. E o que ele começou a anunciar? Ele já dera início ao seu chamado profético, e ele começou a anunciar a palavra do Senhor.
E qual era a palavra do Senhor na boca de Jeremias? Foi a palavra de Deus na boca de Isaías e de outros profetas. E a palavra de Deus, ela culmina aqui no versículo 13, quando o profeta Jeremias, ele diz assim, ó: e veio a mim a palavra do Senhor a segunda vez, dizendo: o que vês? E disse: vejo uma panela fervente na direção do norte. Aí Deus olha para Jeremias e diz assim: Jeremias, diga para o meu povo, diga para eles, que eles abandonaram os meus estatutos, eles abandonaram as minhas leis, eles abandonaram os meus mandamentos, eles viraram as costas para o Senhor, eles viraram as costas para a fonte de água viva e cavaram cisternas que não sai água. Diga para eles, Jeremias, que uma grande nação do norte, a nação dos babilônios, a nação dos caldeus, diga para eles que uma grande nação do norte, assim como você viu essa panela e a água fervia dentro dela, pois então ela estava na direção do norte. Diga para o meu povo que uma nação muito forte, uma nação muito poderosa vai cercar a cidade de Judá, a cidade de Jerusalém. Diga que eles serão cercados e eles também serão dominados pelo rei da Babilônia. Queridos irmãos, eu chamo a atenção sua para algumas situações. Queridos, a situação do tempo de Jeremias era uma situação caótica, porque a Bíblia diz que quando Salomão ainda era vivo, Salomão pecou contra Deus. Só que Salomão, ele se entregou aos prazeres. O Salomão chega ao ponto de dizer assim, ó: todos os prazeres eu experimentei. É possível, não estou dizendo que é, mas é possível. A Bíblia não diz isso, mas ele mesmo falou: experimentei todos os prazeres. É possível que até o prazer homossexual Salomão ele experimentou. Ele se entregou aos prazeres, aos desejos, e Deus prometeu que agiria com justiça. Eram 12 tribos que formavam Israel, e Deus falou que haveria uma divisão. Quando Salomão ele morreu, porque ele era um ser mortal, e acredito que no final da sua vida ele se arrependeu e Deus o alcançou por sua misericórdia. Mas quando ele morreu, a Bíblia diz que um homem muito famoso, um rapaz que tinha ganhado o coração das pessoas, chamado Jeroboão estava na terra do Egito. Salomão queria matar ele. Quando Salomão morreu, ele voltou para Israel, e a Bíblia diz que o filho de Salomão começou a escravizar as pessoas, começou a cobrar impostos, começou a botar fardos pesados sobre os ombros das pessoas. Jeroboão, ele viu uma oportunidade. O que ele fez? Ele ganhou o coração das pessoas, e a Bíblia diz que ocorre uma divisão no país de Israel. 10 tribos vão para um lado e 2 tribos vão para outro lado. A tribo que fora para o lado de Jeroboão, as 10 tribos, foi derrubada primeiro, se não me engano, pelos assírios, ficando somente as 2 tribos que formavam o reino do sul, o reino de Judá, com a capital em Jerusalém e com o templo de Salomão. Só que esse povo agora, ele se afasta de Deus, ele vira as costas para Deus, o coração dele se fecha diante do Senhor, e é um perigo muito grande, porque quando Deus não ocupa o seu lugar, alguma coisa vai ocupar. Quando Deus não ocupa o seu lugar no coração de cada um de nós, alguma coisa vai ocupar. Para alguns ocupa o desejo desenfreado por sexual e assim por diante. Alguns outros um desejo desenfreado por dinheiro. E Deus não ocupando o lugar dele, alguma coisa vai ocupar. E aconteceu exatamente isso com aquele povo. Deus não estava ocupando o seu lugar, e as coisas começaram a ocupar o lugar de Deus. E Deus agora levanta Jeremias, Deus agora levanta um profeta, porque antes de Deus ele julgar o seu povo, ele sempre vai dar avisos. Olha, se arrependa, se humilhe, se arrependa dos seus pecados, ainda dá tempo, ainda tem chance, ainda tem oportunidade, se volte para Deus, você não sabe o dia de amanhã. E Deus vai falando, e Deus vai dizendo: olha, você precisa abandonar isso,
isso aí vai te prejudicar, isso aí vai te destruir, abandona aí. E Deus vai anunciando, Deus fala conosco, Deus vai dizendo, Deus vai falando. E Jeremias, ele se levantou e foi profetizando: olha, vocês estão vivendo longe de Deus, vocês se entregaram aos seus desejos, e o que é que vocês trouxeram para si mesmos? Destruição, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Jeremias, ele anuncia que aquele povo estava vivendo longe de Deus. Jeremias anuncia que o motivo do sofrimento daquele povo era a ausência de Deus. Queridos irmãos, hoje em dia as pessoas, elas pensam que tudo é o diabo, mas na verdade nem tudo é o diabo. Às vezes no lugar do diabo é o próprio pecado que traz a infelicidade para o coração do ser humano. Então aquele povo, ele estava vivendo nessa prática, vivendo na idolatria. Deus odeia a idolatria, seja a idolatria do coração ou a idolatria de se curvar diante de imagens de escultura. Deus odeia tanto o pecado que ele matou o seu próprio filho na cruz do Calvário, para que houvesse o perdão para os pecadores. E eu e você hoje temos a oportunidade de sermos lavados e remidos pelo seu sangue precioso. Então Jeremias, ele anuncia a situação do povo, e ele diz assim: ó, o juízo de Deus é chegado. Deus já levantou um exército muito poderoso, e esse exército, ele vai matar mulheres, crianças, vai destruir o templo de Jerusalém, vai botar fogo nas casas, sabe? E Jeremias vai falando, vai ter uma tragédia aí terrível. Vocês precisam, se voltar para Deus. E durante 40 anos que durou o ministério de Jeremias, ele vai anunciando. Jeremias saía nas ruas e dizia: olha, vocês precisam se voltar para Deus. Deus é a fonte da verdadeira felicidade. Vocês estão buscando felicidade em coisas que não produzem felicidade. Deus é a fonte da felicidade, porque não é pecado ser feliz, só que a felicidade na sua plenitude repousa em conhecer a Deus e ter um relacionamento com Deus. Tudo é apenas uma consequência. Um exemplo: eu sou feliz no casamento porque primeiro eu sou feliz em Deus. Quem entendeu, diga amém. Eu sou feliz com pouco porque primeiro eu sou feliz em Deus. Eu sou feliz em tal área porque primeiro eu sou feliz em Deus. A minha felicidade não está relacionada a algo ou alguém, mas está relacionada à pessoa de Deus, ao meu relacionamento com Deus. Então era isso que Jeremias estava falando. Jeremias estava dizendo assim: vocês estão cavando cisternas, ou em outras palavras mais claras, vocês estão cavando poços que não saem água. Vocês estão virando as costas para Deus. Deus é uma fonte de água viva. Deus quer dar água para vocês beberem. Deus quer matar a sede de vocês. Deus quer dar água viva, que vai matar a sede, que vai curar a depressão, que vai curar a ansiedade, que vai curar os vazios da alma, que vai curar as angústias do coração. Mas vocês preferem procurar essa felicidade em outro lugar. Vocês estão cavando poços, e esses poços não vão sair água. Em outras palavras, Deus estava dizendo: não adianta querer buscar ajuda em outro lugar, porque só Deus pode te ajudar, só Deus pode te socorrer, só Deus pode te estender as mãos. E Jeremias anunciava, só que Jeremias não era ouvido. Jeremias, ele foi um profeta que sofreu muito. Jeremias sofreu muito a ponto de amaldiçoar o seu nascimento. Maldito foi o dia, porque, irmão, pastorear, cuidar de pessoas não é fácil. Não é fácil, porque eu não posso mudar a vida de ninguém, só Deus pode mudar. Só que não é fácil as pessoas entenderem a palavra, mudarem de vida totalmente. É um peso, uma responsabilidade muito grande, porque o apóstolo Pedro falou que o juízo começa pelos pastores, a ponto do o apóstolo Tiago dizer assim: não sejam muitos entre vós mestres, porque vocês serão julgados com maior rigor. Jeremias anunciava: se voltem para Deus, vocês vão morrer. A destruição está chegando, queridos irmãos. Vamos ser verdadeiros, amados irmãos. Se você não se atinou para a volta de Jesus, você está dormindo o sono da morte. É só você olhar o noticiário. É só você olhar. Ontem, se eu não me engano,
6 pessoas mortas em Israel. Ontem, não sei quantos bombardeados. Aí não sei quantos drones. Hoje, agora de tarde, um jovem de 31 anos, chamado Charlie Kirk. Era um rapaz, um jovem muito influente nos Estados Unidos. Em outras palavras, talvez para você entender um pouquinho, era o Nicolas Ferreira brasileiro. Estava dando um discurso cristão, pai de 2 crianças. Estava dando um discurso, um atirador a 200 metros deu um tiro no pescoço, matou o jovem, 31 anos. O jovem mais influente dos Estados Unidos. Olha o mundo do jeito que está. É gente morrendo, é gente sendo presa, é gente morrendo na cadeia, é guerra, rumores de guerras, e Jesus voltando, e a igreja dormindo. Diga misericórdia. As pessoas não se voltando para o Senhor. Jeremias, ele anunciava exatamente isso. Olha, tem uma nação tão poderosa que vai matar muita gente. Eu vejo sangue, era o que Jeremias profetizava. Crianças vão morrer. Ah, mas nós temos o templo. Até o templo vai ser destruído, e o ouro do templo vai ser levado embora. Sabe o que acontecia? Jeremias, tu é um doido da tua cabeça. Jeremias, tu é maluco. Jeremias, para de falar besteira. Não vai acontecer nada, Jeremias. Olha como a vida é bonita, olha como a vida é bela. Olha como, irmão do céu, a Bíblia diz assim, ó, ao homem importa morrer uma vez, depois da morte vem o juízo. Eu confesso para vocês que eu fiquei com a minha alma muito angustiada. Eu sou pai, minha filha faz 5 anos agora, dia 28 de setembro. E eu vi aquele jovem, eu tenho 28, ele tem 31, 3 anos a mais do que eu, 2 crianças pequenas. E eu olhei as suas filhas o abraçando, e a minha alma se comoveu, porque quem é pai se comove. E tem o vídeo inclusive da bala atingindo o pescoço do jovem. Irmão, parecia uma cachoeira de sangue voando, por questões políticas, por questões, sabe. E eu estava vendo o Instagram dele, ele fazendo um último stories, feliz, alegre, estava indo lá dar uma palestra. Era um rapaz muito inteligente, um jovem, sabe, dotado de uma habilidade de argumentação, de oratória, no seu carro, talvez pensando no que ia comer à noite, ou com a família. Só que mal sabia ele que era o último stories, mal sabia ele que seria a sua última vez diante de um público, porque a morte chegou e não avisou. Graças a Deus que era um cristão, e cremos pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, que hoje, neste exato momento, ele está nos braços do Senhor Jesus. Mas veja como as coisas acontecem, veja como é a vida. Jeremias estava dizendo para o povo exatamente isso: vocês precisam despertar, vocês precisam acordar, vocês precisam voltar para o Deus verdadeiro. Deus quer de vocês um relacionamento. É o que Deus, Ele está falando para você hoje. Deus não quer que você seja apenas um frequentador da igreja. Deus não quer que você seja apenas um participante da igreja. Ah, eu já tenho a minha cadeira marcada na igreja. Não, Deus quer relacionamento. Deus quer que você acorde pensando nele, que você vá dormir pensando nele, que a tua vida seja para a sua glória. Mas isso não é algo imposto. Deus não está dizendo assim, oh, você tem que me adorar. Não, não, nada disso. É porque adorar a Deus é a fonte da verdadeira alegria. Quem entende, diga graças a Deus. Adorar a Deus, servir a Deus, ter relacionamento com Deus, ter vida com Deus, é a verdadeira fonte da alegria. Meus amados e queridos irmãos, eu não posso falar por vocês, eu falo por mim. Nada me faz mais feliz do que a pessoa de Deus. Nada me deixa mais alegre do que a pessoa de Deus. Nada deixa o meu dia assim tão florido. Quando eu logo acordo, já dobro o meu joelho, já dedico coração a Deus, já leio a Bíblia, já busco a Deus, porque Deus é a fonte de tudo que o meu coração precisa. Jeremias queria que as pessoas experimentassem um pouquinho, queridos irmãos, um pouquinho do que ele experimentava conhecendo a Deus. Irmãos, hoje as lacunas do coração estão sendo preenchidas do jeito errado.
Tem gente que diz assim: olha, eu vou comprar um carro novo. Aí, Senhor, ai meu Deus, dá até um tapinha e bate o pé no chão. Meu Deus, se eu comprar aquele carro novo, aí eu vou ser feliz. Aí vai lá e compra. Passa uma semana, um mês, já se torna algo normal. Aí olha para Deus e fala assim: Senhor, mas se eu tiver 100 mil reais na minha conta, 5 mil reais, 2 mil reais, aí todos os meus problemas estão resolvidos. Aí o milionário vai lá e se mata, tira a própria vida. Porque um carro novo, por mais legal que seja, dinheiro na conta, por mais prazeroso que seja, você lá ter lá recursos, vou levar minha família para jantar, vou comprar uma roupa nova. Quem gosta de comprar roupa nova aí levante as mãos. Comprar uma roupa nova, vou me alegrar e tal, não sei o que. Isso é maravilhoso, só que isso não vai te trazer felicidade. Mas se eu casar com aquela mulher ou com aquele varão, aí eu vou ser feliz. Não, queridos irmãos. Jeremias estava dizendo para eles: não busquem felicidade em outro lugar, vocês só vão encontrar felicidade em Deus. O cristão verdadeiro, ele pode não ter um carro novo, ele pode não ter uma casa nova, ele pode não ter dinheiro na conta. Eu não estou fazendo apologia a não ter isso, mas se ele tem a presença de Deus, você vai olhar para ele de manhã, ele vai estar sorrindo. Você vai olhar para ele de noite, ele vai estar sorrindo. Inclusive, eu fui hoje na oficina do Maicon orar, e chegou um pastor lá, um homem de Deus fiel, e ele me ensinou uma lição valiosa. Ele falou assim: pastor, se eu der uma martelada no meu dedo, eu não vou dizer que foi o diabo, eu simplesmente vou olhar e vou dizer: Deus, eu te dou graças por todas as coisas, até mesmo por essa martelada. Em outras palavras, tanto bem ou tanto mal, o que ele passou para mim, o que eu entendi foi isso: a minha alegria, pastor, não repousa em estar com o dedo bom ou estar com o dedo curado, ter um carro novo ou ter um carro velho. A minha alegria estar em servir ao Senhor. E quando ele falava, o Michael sabe disso, meu corpo se arrepiava. Eu falava: meu Deus do céu, que alegria na alma desse homem. Chegou lá, como é o nome daquele carro, Michael? Uma Itapema. Que carro é aquele? Chegou lá, irmão, com uma Itapema. Nada contra, é um carro muito bom, é um carrinho já mais antiguinho. Chegou lá com uma Itapema, mas chegou numa felicidade, chegou numa alegria. E sabe o que ele falava? Só falava da Bíblia: em tudo dai graças, louvado seja o nome do Senhor, e eu quero ganhar almas, e eu quero anunciar o Evangelho. E eu fui viajar não sei para onde, tinha uma fila enorme, e eu peguei o meu violão, comecei a cantar os hinos da harpa. Minha esposa entregou panfletos, uma alma se converteu a Jesus, porque mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. E eu falei: meu Deus do céu, que alegria é essa? E naquele momento meu espírito começou a se alegrar, porque a Bíblia diz que o Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O meu espírito começou a se alegrar, que eu comecei a conversar com aquele homem, o meu corpo se arrepiava, e dentro de mim vinha uma alegria tão grande, vinha um prazer de Deus tão grande. E ali eu aprendi uma grande lição: que independente da posição que nós estamos, tudo repousa em servirmos ao Senhor e amá-lo sobre todas as coisas. Jeremias, ele anunciou, só que chegou um momento, diz a Bíblia Sagrada, 40 anos Jeremias anunciando, só que chegou um momento em que as profecias de Jeremias, elas se cumpriram. A Bíblia diz que um homem muito poderoso em sua época, chamado Nabucodonosor, ele vem com um grande exército e ele cerca Jerusalém. E quando ele cerca Jerusalém, a Bíblia diz que o povo começa a padecer, o povo começa a perecer. Não entrava, não saía, as coisas não aconteciam, o povo não prosperava, faltava comida, faltava as necessidades básicas. Quer ver um exemplo? O país de Cuba. Quem já viu algum vídeo de Cuba? Quem já viu? É um país que está uns 70 anos atrasados. Por quê? Por causa dos embargos financeiros. O país é isolado, não entra tecnologia, não entra comida, não entra nada, as pessoas vivem na miséria. Então agora Judá estava cercada, e o que aconteceu? O povo começou a padecer, até o momento que Nabucodonosor, ele entra na cidade, e a Bíblia diz que ele mata do menor ao maior. Ele destrói o grande templo de Salomão,
as casas são ateadas fogo. A Bíblia diz que Nabucodonosor, ele separa os jovens da corte, os mais inteligentes, leva para a Babilônia, e agora aquela cidade que antes era uma grande cidade, poderosa, a cidade do grande rei, a cidade do rei Davi, por não ouvir os alertas de Deus, por não ouvir as mensagens dos profetas de Deus, agora estava em ruínas. E a Bíblia Sagrada diz que Deus se compadeceu do profeta Jeremias e lhe poupou a vida. Queridos irmãos, eu quero encerrar essa minha pregação e ministrar a ceia do Senhor, dizendo para você: ouça os alertas de Deus. Todos os dias Deus te dá uma nova chance. Todo dia você acorda e é Deus dizendo assim: ó, eu estou te dando mais uma oportunidade de me conhecer, de conhecer a minha palavra. Todo dia você vai dormir e Deus diz assim: ó, mais uma oportunidade eu te dei. Você acorda e novamente entra dia, sai dia, entra semana, sai semana, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano. E Deus está te dando oportunidades. Só que Deus, junto com as oportunidades, Ele também traz os alertas. Deus deu oportunidade para o povo e Deus alertou o povo: vocês devem se voltar para mim. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu dos céus atenderei a sua oração, sararei as suas feridas e assim por diante. Só que o povo não ouviu os alertas e o juízo, ele chegou. A cidade, a nação foi destruída e o povo foi levado em cativeiro. Você já percebeu, e eu fecho a Bíblia para encerrar, que você já tentou buscar lá fora e você nunca encontrou? Você já percebeu que a alegria lá de fora é uma alegria momentânea? É uma alegria passageira? A pessoa está lá, a pessoa bebe, fuma, se droga, se relaciona, mas quando chega dentro de casa, que está só ela, o travesseiro e os pensamentos, vem a solidão, vem as angústias, vem as aflições. E Deus hoje, Ele diz para você: eu quero te ajudar, eu quero sarar as suas feridas, eu quero curar as suas dores. Pela palavra, Deus diz: eu quero mudar a sua vida. Deus pode mudar a sua vida. Deus pode mudar o seu cativeiro. Deus pode tirar você da escravidão do pecado, da escravidão dos desejos, da escravidão de uma vida de aparências. Deus pode mudar a sua vida. O evangelho não é como você faz com uma pessoa morta. Eu já fui em muitos velórios e a maioria, principalmente as mulheres, eu já vi mulheres no caixão maquiadas com aquelas unhas que a Carol faz, inclusive veja só, lá no caixão com as unhas bem grandes, vermelha, maquiada, mas aquilo ali não vai trazer vida, porque o corpo está morto. Então o cristianismo, o evangelho de Jesus, não é como se fosse uma maquiagem colocada em um morto, ou como uma unha colada também na mão de uma pessoa que está morta. Não, o evangelho traz vida, o evangelho te tira da morte. A Bíblia diz assim, ó: em Cristo Jesus eu sou uma nova criatura. Jesus muda você, Jesus dá sentido para a sua vida, Jesus te dá um norte, Jesus te dá uma direção. Jesus não está te chamando para uma religião: olha, a partir de hoje você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. Sabe qual era o meu pior medo de ser crente? Pergunte qual, por gentileza. E eu dizia assim, ó: nunca vou ser crente, nunca vou ser da igreja, porque botaram na minha mente que para mim ser crente verdadeiro, eu não podia usar bermuda. E eu amava usar bermuda, porque eu jogava futebol e tal, e eu não gostava. Eu dizia assim, ó: não vou ser crente, não quero ser crente. E isso infelizmente até foi botando barreiras no meu coração. Quando a graça de Jesus me alcançou e me fez entender, obviamente, que como cristão eu me visto decentemente, que não é pelo fato de usar ou não uma bermuda ou uma calça, ou seja lá o que for, mas é pelo fato de Jesus entrar no meu coração, tirar